Eu estou com uma palavra aqui que requer um pouco aí de atenção, porque o assunto é bem delicado, é bem forte, bem gostoso. Você que me assiste aí em qualquer parte no país, preste atenção. Eu vou ler pausadamente, vou explicar pausadamente. Eu lhe garanto que você nunca ouviu essa mensagem. A passagem bíblica é conhecida. Eu sempre falei que quando nós ouvimos a palavra, nós adquirimos fé, entendimento. Assistindo o programa do missionário, eu tirando ali, o missionário pregando e vindo as revelações, eu tirando mensagens. É bom quando você aprende, você ouve e aprende a palavra de Deus. Você vai ouvindo e vai adquirindo entendimentos. E uma coisa me chamou muito a atenção aqui no livro de 2 Samuel. Vamos lá, 2º livro de Samuel, capítulo 11. 2º livro de Samuel, capítulo 11. Nós temos que amarrar um demônio aí, gente. E daqui a pouco a gente amarra aí. Porque, para quem não sabe aí que está nos assistindo, nós estamos no mês de fevereiro de 2015, em período de carnaval. Então, foi dito aí que o carnaval seria feito aqui no centro da cidade. Todo o tempo que eu estou aqui, nunca foi feito. Então, isso atrapalha um pouco a igreja aí. Mas está amarrado em nome de Jesus de Nazaré. Amém, gente? Atrapalha. Carnaval, para quem é de Deus, só atrapalha. Só atrapalha. A nossa igreja lá em Salvador, os amigos de Salvador sabem disso, aí o pastor ministro Sadam, a igreja está até um pouquinho mais afastado da Praça Carlos Gomes aí. Mas antes era bem mais perto. Era difícil de fazer o culto, era mais culto de manhã, não sei se ainda é só de manhã lá. Porque o carnaval é na rua da igreja. Aí é difícil, é só para atrapalhar isso. A obra da carne, as coisas do diabo, é só para atrapalhar as coisas de Deus. Então muita gente não vai na igreja, tem medo de ir. A gente não pode obrigar e forçar ninguém, tem que passar por ruas, lugares onde está tendo folia, aquela coisa toda. Mas segundo o livro de Samuel, capítulo 11, diz assim, pausadamente: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Primeira coisa que eu vou falar aqui, que por um lado, você vendo na leitura, o Davi ficou meio assim vulnerável, porque ele mandou todo o exército para a peleja. Vamos dizer que os inimigos até soubessem que o Davi não estivesse lá no campo da peleja, mas estivesse em Jerusalém. Ele não foi para a guerra. A gente quer matar o Davi, em vez de a gente ir para esse campo de batalha, manda um grupo de inimigos lá para Jerusalém para pegar o Davi. Pegaria. Por quê? Porque ele mandou todo o exército para a peleja. Todo. Ele não deveria estar em Jerusalém, ainda que tivesse uns soldados para guardar a cidade. Mas ele não deveria. Era tempo de guerra em que os reis deveriam sair para a batalha e ele não saiu. E nós vamos aqui, em poucas palavras, e eu vou provocar vocês a querer estudar isto aqui. Vocês vão adquirir fé, entendimento. Eu vou provocar vocês a ir embora para casa com a pulga atrás da orelha e falar: não, eu vou estudar esse negócio. A pergunta é: por que o Davi não foi para a guerra?
Ainda falei para o pastor Enos, pode perguntar aí na internet, coloca lá no Google, e põe essa pergunta: por que o Davi não foi para a guerra? Põe lá, 2 Samuel capítulo 11. Veja aí, que tem muitas mensagens na internet, veja se acha um pastor dizendo por que o Davi não foi para a guerra. Deixa marcado aí, deixa marcado 2 Samuel, e vá comigo para o Salmo 51. Vamos lá, bem rapidinho aí. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora olha só. Porque eu conheço as minhas transgressões. Eu sei quais são os meus erros. O Davi falando. Eu sei quais são os meus erros. Aí ele completa. E o meu pecado está sempre diante de mim. Espera aí. Por que o pecado que o Davi comete, vem cometendo, está sempre diante dele? Aí eu dei um exemplo aqui hoje. Eu particularmente, se a minha esposa colocar para mim no café, tomar o café de manhã, e ela colocar mamão papaya, que é o mamão aquele menorzinho, docinho, se ela colocar todo dia eu como. Se ela colocar no almoço, eu como. Se ela colocar na janta, eu como. Se ela fizer um pudim de leite condensado com floco crocante, caramelizado Nestlé, bastante coco, eu gosto, eu como. Tudo tem coco, eu gosto. Eu gosto muito de coco. Quebrou o coco, descascou, eu já começo a comer. Gosto muito da água de coco, do coco. Ah, o senhor gosta? Ela diz, ele gosta, então eu vou pôr diante dele para ele comer. Por que está colocando diante de mim? Porque você gosta. Você tem uma queda, você tem uma fraqueza para aquilo. Então aquilo estará sempre diante de você. Por que este pecado está sempre diante de mim? Por que aquilo está sempre diante de mim? Por que aquela comida está sempre diante de mim? Eu gosto. Eu tenho uma queda por ela, por aquilo outro. O diabo sabe que você tem uma queda, uma fraqueza por aquilo, e ele sempre vai colocar diante de você. Então vamos estudar rapidamente. Todos os homens foram para a batalha, só ficaram em Jerusalém os homens mais velhos, que não têm a capacidade de ir para a peleja, para a guerra, para lutar. Alguns soldados cercando a cidade, nas guaritas e tal. E algumas crianças, garotos, uns rapazes, incapazes, não estão prontos para ir para a guerra, também não foram. Algumas pessoas com problema na cabeça, estou parafraseando, pessoas que não podiam ir para a guerra, ou a um ou outro para tomar conta da cidade. Não foram para a guerra. A maioria dos homens, a maior parte dos homens, se vocês lerem comigo lá, Samuel diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que o rei sai para a guerra, enviou Davi a Joabe, e os seus servos com ele, e todo o Israel, todo o exército, todos os homens possíveis. São duas coisas aqui. Ele mandou todos os homens, os soldados. Então, se mandou todos os soldados, ficaram mais mulheres em Jerusalém do que homens. Mulheres solteiras e mulheres casadas. Agora, à mercê dos olhos de todos os rapazes, homens velhos, novos, ou qualquer tipo de problema, diante dos olhos deles, à mercê dos seus olhos. Vão olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para qualquer lado, só vão ver mulher. O Davi sabia disso. O Davi sabia que ia ter só mulher ali. Ele é o rei, foi ele que mandou. E digo mais, o Davi mandou os seus servos, seus oficiais, os mais chegados, dele e também de Joabe.
ninguém perto que pudesse atrapalhar. Pulga atrás da orelha é para você querer estudar. Tem muita gente que quando vai cometer um erro, ela faz assim, ela despacha o João, despacha a Maria, vai despachando os outros, para ficar limpo, e a pessoa fazer o que bem quer. A pergunta é, por que que o Davi não foi para a guerra? Ele queria descansar? O Davi queria pensar? Queria ter sossego? Paz e sossego e um bodoque para sair matando morcego? O que que ele queria fazer? Diz a palavra no Salmo 51, 3, a oração de arrependimento do Davi, depois desse erro dele, ele disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Mas por que que aquela coisa, aquele fracasso, aquela derrota, aquele pecado, está sempre diante de nós? Nos inclinamos para aquilo. Por que que isso aconteceu com Davi? Mas por que que o senhor foi para casa em vez de ir para a batalha? Por que será? Será que o senhor não queria ver, botar os olhos, olhar para onde não tinha que olhar, pensar, viver o que não deveria? Geralmente nós falamos do Davi que ele cometeu o pecado com a Batseba. Mas vamos ver aqui de novo. O que me chamou a atenção quando o missionário estava falando a respeito desta mulher. 2. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, da sua cama, no seu quarto, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher, que se estava lavando, e era esta mulher, muito o quê? Muito formosa, muito bonita, à vista, cabelo, rosto, corpo, muito formosa. Mas espera aí, essa mulher não era casada? A mulher casada não tem que se respeitar, todas as mulheres, solteira ou casada, tem que se respeitar. E respeitar o cônjuge, o marido. Se ela queria se lavar o tornozelo, o punho, o pescoço, a cabeça, jogar água no rosto, o que fosse fazer, não deveria ela pegar a água ali na praça, já que a bica estava ali, e levar essa água para casa para se banhar? Não. Ela quis se lavar ali mesmo. Mas por quê? Para chamar a atenção de alguém. Pois diz a Bíblia que ela era muito formosa, muito bonita. E se ela queria chamar a atenção do rei, que tudo indica, provavelmente, parafraseando, ela soubesse que o rei estivesse ali, foi lá se lavar. Já para chamar a atenção do rei, ou de alguém, ou quem sabe diretamente do rei. E o diabo colocando o i e o pingo para se unir. Dos dois lados o diabo atacando, passando a perna no rei, para ele não ir, para poder estar no lugar onde ele tem uma certa fraqueza, vou dizer assim, se inclina, não aguenta, coloca ele no lugar, como eu sempre disse, pessoas que estão no lugar errado, na hora errada, no tempo errado, com pessoas erradas. Se inclina, faz a Batseba, uma mulher que quer ser vista por homens, no lugar onde o rei vai estar, aonde ele vai ver, se lavando, quem sabe estivesse até com o cabelo preso, mas se soltou, já soltou o cabelo, já começou a lavar de um jeito ou do outro, e o diabo, é aí agora que eu pego ele. Mas é bom a gente estudar a Bíblia Sagrada, aí vem fé e a gente cresce. Eu quero que essa pulga aí sugue um pouquinho mais de você na orelha para coçar mais e você ter curiosidade, quer ver? Diz assim, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu?
O que tem isso, pastor? Quem falou para o rei sobre aquela mulher, só faltou falar o número do pé do calçado dela. Falou tudo dela. Falou que era mulher de Eliã, era mulher do Urias, era mulher A, mulher B, mas falou dela tudinho. Mas por que aquele servo ou outros a conhecia? Para você falar de uma pessoa, você tem que conhecer a pessoa. Se vai falar bem, você tem que conhecer a pessoa. Se vai falar mal, você tem que conhecer a pessoa. Bem ou mal, você tem que conhecer. Quando indagaram a respeito, eu falei assim, não, essa é mulher é filha de Eliã, mulher de Urias. Mais um pouquinho, podia falar assim, ela calça tanto, ela está sempre vestida com a roupa azul e branca, ela está sempre desse jeito, o cabelo dela está sempre preso. Falar tudo, mas por quê? Mas quem era essa mulher? O que ela fazia para alguém a conhecer? O diabo é sujo. O diabo quer pegar o Davi, quer derrubar o Davi desse tempo, os servos de Deus. Ele vai colocar a pessoa certinha, como eu disse, é o pingo sobre a cabeça do i. Ele quis pegar o Davi, enganou, pegou a Batseba, não pegou qualquer uma, pegou a mulher certinha, a muito formosa, aquela que provavelmente aqui já encantava muitos, que derrubava homens casados, que destruía a vida dos outros, porque ela, com certeza ela queria aparecer. Eu gostei dessa parte que o missionário estava falando. Ela quisesse aparecer, e quis aparecer para a pessoa certa. Você diz, não, eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado, Davi. Davi homem, Davi mulher. Cuidado. Ele vai mandar a pessoa certa. Peraí, você não é casada? O que você está fazendo? Eu vou lavar meus tornozelos. Não, você é casada, minha filha. Você trata de pegar água aqui, levar para a sua casa, respeitar o marido na presença ou na ausência. Respeitar todo mundo aqui, porque todos os homens, não tem homem aqui, os homens estão tudo na peleja, mas o garoto que está passando aqui, esse é garoto que não dá para lá, aquele velho ali, aquilo ali não dá para nada, não pode. Então, duas coisas, por que o Davi não foi para a guerra? O demônio o enganou para que ele ficasse lá e caísse, tivesse esse problema? Ele diz lá no Salmo 51, o meu pecado está sempre diante de mim. Se o Davi era aquele homem que, não aguento ver mulher, eu vejo, me dá vontade. Eu até comentei aqui no outro culto, todo homem, sexo masculino, tem que gostar de mulher. Eu sou homem, gosto de mulher, da minha mulher. Homem casado da sua mulher. Mas o Davi não tinha que gostar das. E quando gostava, era fraqueza para ele. E o diabo, eu sei onde pegar. Ninguém, cristão, crente, não tem que ter fraqueza. Principalmente para coisa A ou para coisa B. Isso aqui ainda vou estudar muito. Por que esse homem não foi para a guerra? Não era tempo de ir para a guerra? Ele não tinha que ir. Ele tinha que ter ido. Não fui. Mas por que você não foi? Não fui porque eu estou num plano aí que só vai ter mulher aqui na cidade. Mais mulher, para onde eu olhar vai ter mulher. E eu vou ficar só olhando. Olhando e daqui a pouco você peca. Olhar só não é pecado. Mas você vai olhar, vai desejar e vai pecar. Como eu disse, para que as pessoas saibam na televisão, estamos num período de carnaval. Aí o homem olha, não, só estou olhando. Só estou olhando. Só estou olhando. O diabo, você está olhando? Então eu vou colocar uma coisa para você olhar. E você olha e diz, eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu fiz aí. Bem, você fez, agora você vai perder o reino. O Davi se arrependeu. Mas isso não é só para o homem, sexo masculino, não. É no geral. É no geral. O missionário está sempre falando para você ter a nossa TV e você parar de ver certas imundícias, está dizendo para o mundo inteiro.
Mas tem homens que até às vezes gostam de assistir uma novela para assistir uma atriz. A mulher gosta de assistir a novela, que gosta das histórias, e para ver o bonitão na televisão. E dentro dela ou dentro dele, isso aqui é mulher. Minha mulher está meio assim, aquela ali é demais. Aquele homem, meu marido está barrigudo, feio, perdeu o cabelo, aquele ali é bonitão. E dentro da pessoa, não pode. Diz a palavra, vigiai e orai. O Davi não vigiou. Davi, você vai para onde? Eu vou ficar no meu palácio, o Joabe vai você também, pode ir. Mas meu senhor só vai ficar sozinho aqui? Deixa comigo, sei o que eu estou fazendo. Mas por que o senhor quer ficar sozinho? Pode ir, vou descansar um pouquinho, mas é descansar mesmo, meu rei? Será que é para descansar? Ou você não está com uma intenção errada aí? Não é bom que o homem esteja só para nada. Amém, queridos? Vigia. Quando é tempo de fazer o que Deus manda, você faça. Cuidado com aquilo que fica batendo na sua cabeça. Sua intenção pode ser imunda. Você vai sofrer por causa disso. E sempre vai aparecer uma que ela está ali para aparecer. A investida do diabo é homem ou mulher para aparecer e para derrubar você. A gente fala mal do Davi que ele pecou. A gente esquece de falar dessa mulher que foi para lá para poder aparecer. Se fosse no nosso tempo, todo mundo diria, sua sem vergonha, você não respeita teu marido não? Ele está na guerra, então respeita a ausência dele? Ora, você está aí se despindo, você quer tomar banho, por que não vai para casa? Sua casa tem chuveiro não? Todo mundo diria hoje. Mas ela queria era ali. Por que ali? Porque ali naquele lugar tinha uns homens, uns garotos e o rei. Porque era justamente a visão do quarto do reino. Vigia. Deus me deu essa palavra para te dar aí. Vigia, meu irmão. O bicho vai diante da tua janela para você cair. Fique firme, principalmente nessa data aí. No nome de Jesus de Nazaré. Fiquem de pé todos.